Seja bem-vindo ao podcast do Ministério Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada pela pastora Elaine Cruz na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. A gente fala de hierarquia e autoridade. Nós estamos falando de questões que perpassam o nosso dia a dia, porque nós estamos falando de questões que acontecem na nossa casa, no nosso lar, na empresa onde a gente trabalha, onde quer que a gente vá. A gente sabe muito bem qual é a ordem hierárquica. Nós vivemos numa sociedade muito estranha. Eu sempre me lembro das histórias do meu pai, e ele contava, por exemplo, ele vinha de uma família de 11 irmãos. 11 irmãos. Então, ele sempre dizia que a hora que se colocava a comida à mesa, a mesa era colocada, a mesa era posta lá na fazenda, a mesa era colocada, uma vez que todos se assentavam à mesa, o pai tinha prioridade, o pai pegava o pedaço que ele queria da carne ou do frango, o pedaço que ele mais gostava era do pai, o segundo pedaço mais importante era da mãe, e aí era o irmão mais velho, do mais velho ao mais novo ia se servindo, pegava aquilo que lhe cabia, e aí o mais novo, coitado, ficava só com aquilo que ninguém queria, porque era o caçulinha da família. Os avós eram reverenciados. Né? Se o avô e uma avó vinham visitar uma casa, ou se você ia na casa do avô e da avó, eu me lembro disso, enquanto os meus avós não sentavam à mesa, mesmo que a gente fosse na casa deles, enquanto eles não sentavam à mesa e fizessem oração para começar a comer, a gente que era criança nem se aventurava a pegar no garfo, ficava ali na mesa esperando os adultos se servirem e depois as crianças se servirem. Quem passou por uma coisa parecida e lembra disso? Claro que o pessoal mais novo não sabe o que é isso, mas era assim que funcionava, né? Era a honra ao idoso, a honra ao pai, a honra à mãe. Pedir a bênção, quando uma criança pede a bênção, eu peço a bênção aos meus pais, e graças a Deus eu tenho os dois até hoje, eu peço a bênção deles até hoje, é automático. Oi pai, a bênção, tudo bem? Oi mãe, a bênção, tudo bem? Às vezes eu brinco com ela, chamo ela de Dona Lúcia, falo, e aí Dona Lúcia, tudo bem? A sua bênção. Ela diz, Deus te abençoe minha filha. E aí a conversa segue, e aí a conversa prossegue, porque exatamente assim, ensinei os meus filhos a fazerem isso, porque parecem coisas que são demodê, parecem coisas sem importância, mas naquele momento você está dizendo para o seu filho, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. E quando a gente faz isso, a gente está literalmente declarando a bênção para a filha, porque pai e mãe têm autoridade no mundo espiritual para abençoar os seus filhos. E é importante, quando a gente deixa de abençoar os filhos, quando os filhos deixam de pedir a bênção dos pais, nós estamos tirando dos filhos o direito deles de serem abençoados pelos seus filhos. Estamos tirando dos pais a autoridade. Mas a gente está falando de bênção de Deus e de autoridade numa sociedade onde, infelizmente, são poucos os filhos hoje que não respondem aos pais. São poucos os filhos hoje que não batem a porta na cara dos pais. São poucos os filhos hoje que literalmente reverenciam aquele momento em que a mãe diz, agora meu filho fica quieto, e o filho fica. Né? Quando a mãe pergunta, mas por que tem que ficar quieto? Mas por que não sei o quê? Quem disse? Por que eu tenho que... Né? E fica aquele porquê, que eu só de assistir já me dá nervoso. Né? E são coisas que a gente vai vendo, a gente vai percebendo, e que muitas vezes as pessoas vão trazendo como se fosse amor, quando na realidade não é amor. Uma das questões que mais me marcaram logo no início que eu comecei a atender como psicóloga foi de receber uma mãe, uma avó e uma criança de 4 anos de idade. 4 anos de idade. Chegou a mãe e a avó dizendo, meu filho não me obedece, essa criança não dorme bem, é uma criança muito agitada, é uma criança não sei o quê. E assim, nos 30 primeiros minutos, aquela criança chutou a canela da mãe, puxou o cabelo da avó, desfez o coque da avó, aquela confusão. E eu já estava com vontade de pegar a criança e dar um sacode, e as duas com aquela cara plácida, tranquila, e aí eu parei e falei, mãe, quando foi a última vez e que você colocou essa... Nem falei de bater, claro. Mas quando foi a última... Claro não, porque eu apanhei bastante, bati também nos meus filhos, sem problema nenhum. Mas falei, mas quando foi que você, pelo menos, colocou essa criança de castigo?
Aí a mãe olhou para mim e falou assim, poxa, doutora, eu vim procurar a senhora porque eu sei que a senhora é evangélica. Eu tenho o amor de Deus no meu coração. A senhora acha que eu vou bater no meu filho? Falei, mas ele já bateu no seu rosto, ele já chutou a canela da sua mãe, ele já está batendo em você desde que ele chegou aqui. E você não vai fazer nada? Então, é uma questão bastante séria, porque hoje, quando a gente fala de hierarquia e quando a gente fala de autoridade, as coisas estão invertidas. A gente percebe isso quando a gente entra numa empresa, e aí tem o diretor, tem o gerente, tem o subgerente, tem o chefe do setor, tem o chefe lá da contabilidade, aí todos os contadores se dirigem a ele. A gente muitas vezes se encaixa nisso quando a gente fala de uma empresa. A gente muitas vezes se encaixa nisso quando a gente fala de uma associação. Agora, quando a gente fala da casa, tem muitos pais que estão obedecendo aos filhos ao invés dos filhos obedecerem seus pais. Tem há muitos lugares em que essa questão da autoridade, da hierarquia está completamente desvirtuada. Nós já vimos aqui, a hierarquia está intrinsecamente associada ao exercício da autoridade. Se quem tem autoridade não usa da autoridade que tem, e eu não estou falando de autoritarismo, eu não estou falando de espancamento, muito pelo contrário. Eu estou falando do uso da autoridade, do exercício da autoridade. De que quando você entra numa casa, assim, quando você entra numa igreja ou quando você entra numa empresa, a gente precisa saber quem manda e quem obedece. Quem é, de fato, que tem autoridade para decidir sobre uma questão. Se a autoridade não é exercida, a hierarquia é quebrada. E quando não há hierarquia, nós já vimos aqui a anarquia. E o princípio bíblico para a vida, para a sociedade, para a casa, para boa convivência, nunca vai ser o da anarquia, e sempre da hierarquia. E só para a gente resumir aqui, é uma organização em que se estabelecem relações de subordinação e graus sucessivos de poderes, de situação e de responsabilidade entre os membros de um grupo. Então, quando a gente fala de hierarquia, nós estamos falando de coisas que, assim, desde que a gente nasce, a gente sabe. E a criança sabe disso muito bem. A criança sabe quem é dos pais o mais mole para ceder os seus caprichos. Sabe ou não sabe? Sabe. Ele sabe o seguinte, eu não vou pedir para o meu pai, porque meu pai não vai deixar, aí eu peço para a mãe. Ou eu não vou pedir para minha mãe, que é minha mãe que é a durona em casa, eu peço para o pai. E aí, muitas vezes a criança coloca os pais para brigarem por conta dela e ela mesma fica de fora e ninguém briga com ela. Né? É muito bom. Aí fica o pai brigando com a mãe, porque o pai quer uma coisa, a mãe quer outra, por que você deixou, por que não deixou? E aquela confusão e a criança fica assistindo aquilo de camarote, sabendo que ela vai ter o que merece ou o que ela quer no final. Não o que merece, não o que precisa, mas aquilo que ela deseja no final. E quando a gente fala de hierarquia, é importante a gente saber que Deus é a origem de todas as coisas. Ele é, sem dúvida alguma, sempre foi, sempre existiu. Jesus Cristo sempre existiu, o Espírito Santo sempre existiu, e a gente não consegue compreender isso, como é que Deus sempre existiu. Deus não passou a existir, Deus sempre existiu. Jesus foi visto por 33 anos, enquanto ele encarnou, 100% Deus, 100% homem, esteve aqui, e aí, enquanto homem, ele se submetia a Deus, ao Pai, mas ele era Deus, sempre foi Deus. Então quem morre na cruz é Deus, quem morre na cruz é o Filho de Deus, que também é Deus, que sempre existiu. E é muito lindo porque não há nada, aliás, tudo que foi criado por Deus, tudo que existe veio a partir de Deus. Então não há nada a que possa ocupar o lugar de Deus. E a idolatria é exatamente isso, é quando você idolatra um objeto, um animal, uma imagem, uma pessoa. Tem gente que idolatra filho, tem gente que idolatra animal, idolatra uma coisa ao invés de dar a honra, a glória e o louvor a Deus. Por isso que a Bíblia diz lá em Romanos, tem muita gente que idolatra aquilo que é criado ao invés de adorar o Criador.
Então se idolatra o objeto criado, a imagem forjada, um animal que foi criado, a pedra que existe na natureza, ao invés de adorar aquele que criou todas as coisas, que é o nosso Deus. Portanto, não há autoridade, nem no mundo real, nem no mundo hierárquico, seja familiar, pessoal, institucional, espiritual. Não há nenhuma outra autoridade maior do que a autoridade de Deus. Não há nenhum outro poder maior do que o poder de Deus. Não há nenhuma outra figura que exerça a hierarquia, que seja no topo da hierarquia, a não ser Deus. As pessoas podem até não escolher dar a Deus aquilo que lhe é devido. Quantas pessoas aí recebem bênçãos, recebem curas, recebem livramentos, e aí vão agradecer para o tapete, vão agradecer para o sapo, vão agradecer para a cebola, vai agradecer para qualquer coisa. Não agradece a Deus, mas a Bíblia diz toda bênção, toda boa dádiva. Se a gente está respirando, se a gente tem saúde, se a gente tem onde morar, tem gente que não tem onde morar. Mais de 1 milhão de pessoas já morreram de Covid. A gente está falando de um período onde a fragilidade da vida está muito, muito perceptível para a gente. Então, se a gente tem vida, se a gente tem casa, se a gente tem filhos, se a gente tem saúde, se a gente tem emprego, se a gente pode ver, andar, caminhar, tudo que a gente faz, nós devemos a Deus. É a Ele a que a gente agradece, porque a gente sabe que toda bênção vem da mão dele. Nós já falamos aqui sobre hierarquia familiar. Deus é a cabeça do homem dentro da casa, dentro da família. O homem é o cabeça da mulher. Ambos são cabeça e autoridade sobre os seus filhos. É importante que haja acordo familiar. Nós já falamos aqui também sobre hierarquia civil. E a Bíblia é tão linda que ela fala exatamente como é que um patrão tem que conduzir os seus empregados, como é que os seus empregados têm que se submeter às ordens do seu patrão, dentro daquilo que é justo, dentro daquilo que é louvável. Nós estudamos aqui, nós já pregamos sobre isso na semana passada. Semana que vem nós vamos falar sobre hierarquia eclesiástica, mas hoje eu quero falar sobre a hierarquia espiritual. E quando a gente fala sobre hierarquia espiritual, é importante que a gente saiba que o mundo espiritual existe. O mundo espiritual é real. Nós não temos, enquanto seres humanos, a habilidade, capacidade de ver e de enxergar o mundo espiritual tal como ele existe. Porque senão todos nós, a começar por mim, todos nós literalmente piraríamos da batatinha. Ninguém ia aguentar, ninguém teria estrutura emocional para o tempo todo estar vendo anjos, demônios, trevas, luz. Ninguém teria. Eventualmente Deus pode mostrar. Eventualmente, para quem está lá nas trevas, para quem não pertence a Deus, como os demônios, chamados espíritos, se submetem a Satanás, Satanás é o líder dos espíritos. Eventualmente, uma pessoa que está lá fora, que se diz um médium, ou o que quer que seja, até pode ter uma janelinha aberta para ver algumas coisas, mas é importante que a gente entenda, o mundo espiritual, ele é real. O mundo espiritual, ele existe. Mais uma vez, é importante quando a gente fala de mundo espiritual e de hierarquia espiritual, entender que nada, nenhum poder, nenhuma autoridade, nenhuma potestade, nem a junção de todos os demônios ou todos os anjos, e a gente está falando de duas coisas que não se misturam, nada é maior do que Deus. Deus é Senhor sobre todos, por meio de todos e em todos. Há um texto lá de Efésios, capítulo 4, versículos 1 a 7, que diz assim: como prisioneiro do Senhor,
Paulo estava preso nessa ocasião, por isso que ele disse que era prisioneiro. Ele estava preso porque pregava o evangelho. Ele estava preso porque era um pastor que plantava igrejas, pregava o evangelho, chamado apóstolo. Então, ele estava preso, mas ele dizia, olha, não é Roma que está me prendendo, não. Eu estou preso por amar a Deus, por pregar a palavra de Deus. É por isso que ele se denominava prisioneiro do Senhor. Como prisioneiro no Senhor, não é do Senhor, no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam uma vez. E nós cantamos hoje aqui, eu não sou mais escravo do medo, mas eu sou filho de Deus. Uma coisa que nós recebemos quando aceitamos a Jesus Cristo é deixar de sermos criaturas, porque até então todo ser humano é só criatura, é criado, é gerado, a criatura, e passa em Jesus Cristo a ser filho de Deus. Por isso que a Bíblia fala, e quando fala de conversão, fala de um novo nascimento. A gente nasce na família de Deus. Nós passamos a fazer parte de uma nova família. E aí, na realidade, por isso que a Bíblia diz que nós temos duas cidadanias. Nós vivemos aqui na terra, temos que dar a César o que é de César, pagar os nossos impostos, trabalhar, organizar a nossa vida, sermos os melhores pais, mães, patrões, empregados que formos. A gente vai fazer tudo o que a gente puder para literalmente cumprir a lei quando ela não ferir a Bíblia, mas nós temos uma cidadania maior, que é a cidadania dos céus. E enquanto filhos de Deus, aqui eu sou filha do Abraão e da Lúcia, mas no mundo espiritual, eu e você somos filhos de Deus. Todos aqueles que já aceitaram a Jesus podem dizer, eu sou filho de Deus, e Deus tem compromisso com aqueles que são filhos dele. É muito lindo porque no seu amor ele abençoa, ele dá o ar para todos, ele dá saúde a todos, ele cuida de todos. Mas quando nós somos filhos de Deus, a gente tem uma certeza, a gente tem uma convicção de que a gente não está sozinho. É algo que não dá para explicar. Aonde quer que a gente esteja, você pode estar do outro lado do mundo. Você pode estar viajando, olhando para um lado, para o outro, não conhecer ninguém à sua volta. Você sabe que Deus está ali com você. Aquele zela, é aquele sentimento de pertencer a Deus. E isso nós temos, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o espírito humano de que nós somos filhos de Deus. É por isso que evangélico de verdade não vive em conflito de quem eu sou, para onde eu vou. A gente sabe para onde vai, a gente sabe quem a gente é, a gente sabe o que nos espera depois da morte, a gente sabe que a nossa vida está na mão de Deus, por maior que seja o problema, a dificuldade, a aflição, a gente sabe que Deus não perde o controle da situação, e nós somos filhos, e Ele ama aqueles que o amam, e todos nós recebemos a vocação. Vocação aqui é ser filho de Deus, morar por toda a eternidade nos céus, depois da nossa morte. Essa é a nossa certeza, é uma certeza que existe no nosso coração. Então, como prisioneiro, rogo-lhes que vivam da maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Claro que aqui Paulo está falando do aspecto da igreja, mas também está falando, igreja, nós já falamos aqui, nada mais é do que a junção de várias famílias, e a sociedade nada mais é também do que a junção de várias famílias. Então, mais uma vez, é muito interessante que a Bíblia, o tempo todo, ela vai falando para a gente, sejam humildes, sejam dóceis, tratem os outros como se eles fossem superiores a vocês, aprendam a lidar com o próximo, ama aquele próximo. Se você diz que me ama, mas não ama aquele próximo a quem você vê, isso é o marido, a esposa, os filhos que você vê todo dia, aquelas pessoas que trabalham com você, mesmo que elas não amem de volta, mesmo que elas não queiram afeto, mesmo que elas não deem afeto, ainda assim, a nossa tarefa, a ordem bíblica é ame. A gente pode até não gostar. Tem gente que é uma mala sem rodinha, sem alça, sem nada. Tem gente difícil. Difícil. Nessa igreja não tem, graças a Deus. Não tem mesmo, eu estou falando com sinceridade. Mas, olha que tem, às vezes, tem ou não tem? Vocês sabem disso, nós moramos num prédio por 16 anos. E nesse prédio, a minha vizinha de porta era uma senhora que nunca, ao longo de 16 anos, teve a capacidade de dizer bom dia, boa tarde, o que quer que seja. Nem bom Natal ela recebia. A gente dava Feliz Natal, ela ficava quieta.
Ela ficava quieta. No dia que a gente saiu de lá, eu fiz questão de tocar a campainha, ela abriu a porta, assim, meio assustada. Eu falei, eu vim aqui me despedir, porque nós estamos mudando, tal. E as crianças, eu lembro que entravam no elevador, ela entrava e dava boa tarde, bom dia, boa noite, bom Natal, boa Páscoa, nada. E aí eu fui até a porta da casa dela. Os filhos davam, o marido dava, mas ela era, sabe aquela pessoa assim, nariz super, hiper empinado. Se chovesse, ela morria afogada. E aí eu lembro que eu fui na casa dela, toquei a campainha, falei com ela que estava me mudando, e ela quieta estava, só na sua cabeça. E aí quando eu estava, então tá, Deus abençoe a senhora, tal. E ela virou para mim e falou assim, eu vou sentir tanta falta do seu bom dia, boa tarde, boa noite. E aí a vontade que você era, mas criatura, por que pelo menos não respondia? Né? Ela falou, com o olho cheio d'água, vou sentir tanta falta do seu bom dia, boa tarde, boa noite. E eu falei para ela, se eu continuasse aqui, eu ia continuar lhe dando bom dia, boa tarde, boa noite. Ela falou, você é muito bem resolvido. Eu falei, não, eu tenho Deus. Eu tenho Deus. E ali foi a oportunidade que eu tive de falar do plano da salvação, conversar com ela. Não sei como é que ela está, eu sei que o filho dela aceitou Jesus e está na igreja, já é um bom começo, não sei como é que estão o restante da família, mas é muito interessante porque é o nosso papel, é a nossa função. Faz parte desse convívio social. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito. Corpo de Cristo, Espírito Santo. Espírito aí é Espírito com caixa maiúscula. Sempre que a gente está falando de Espírito com caixa maiúscula, nós estamos falando do Espírito Santo. A Bíblia está falando do Espírito Santo. Até porque quando você vê Espírito com E minúsculo na Bíblia, está falando de espíritos do mal, está falando de demônios, que é a mesma coisa. Espíritos é demônios, doutrina de demônios, profissão de demônios. Há um só corpo e um só Espírito, isso é Espírito Santo, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. A esperança de morar no céu, a esperança que nós temos em Jesus Cristo, a esperança de que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Você crê nisso? Em nome de Jesus, diga amém. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Sobre todos, Deus Pai. Por meio de todos, Deus Filho, Jesus Cristo. E em todos, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo de Deus passa a estar em nós, a habitar em nós. Então é o Deus sobre todos, por meio de todos, isso é, que trabalha a favor de todos. A Bíblia diz que Jesus é o nosso advogado, que está diante de Deus advogando por nós. Então, por todos e em todos, e a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Mesmo no corpo de Cristo, cada um de nós tem uma função. Deus nos dá graça, nos dá capacidade, que assim como Ele chama, Ele capacita. E é muito lindo porque é a graça, é a capacidade que Deus vai dando, e aí Ele vai estabelecendo, nós vamos falar mais sobre isso na quinta que vem, Ele vai estabelecendo funções, ocupações, e aí a gente vai vendo o corpo todo trabalhando, até porque literalmente o olho não pode fazer o trabalho do cotovelo, o cotovelo não pode fazer o trabalho do joelho, ou pode? Não. Então, assim como no corpo, cada membro tem a sua função. Mas, uma vez alicerçados na fé e na obediência a Cristo, sobre a égide da hierarquia espiritual, recebemos autoridade no mundo espiritual. E aí a gente vai entender isso aqui. Na hierarquia espiritual, todos nos submetemos à vontade de Deus, à vontade do Pai. Tiago 4,7 diz assim: portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Tem vários textos que falam sobre a nossa obediência a Deus. E eu quis pegar esse porque esse é um texto muito forte. Submetam-se a Deus. Tem muita gente achando que vai vencer o diabo, vencer a tentação, vencer os problemas. Sem Deus, não vai. A gente se submete a Deus. E se submeter a Deus é compreender, como diz lá em Provérbios, é perceber Deus em todos os
seus domínios, dar a Deus a graça, a honra que é dele. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E no final, porque teu é o reino, a glória, o poder para sempre, amém. Não há outro Deus. Há coisas que as pessoas chamam de deuses, mas não são deuses. O fato de eu resolver chamar a minha máscara de Deus, adorar, fazer um cantinho para ela, colocar ela pendurada, acender um monte de velhinha, botar luzinha de Natal pendurada nela e dizer o seguinte: isso aqui é o meu Deus, eu posso chamar de Deus, D minúsculo, mas aquilo não passa a ser Deus. Está claro isso? Não há outro Deus, não há outro Deus. Buda não é Deus, Maomé não é Deus, não há outro Deus, só existe um Deus. Muita gente diz assim: todos os caminhos levam a Roma. Pode até levar, a Deus não. É tudo, as pessoas dão um nome diferente, tudo é o mesmo Deus. Não é. O Corão faz questão de dizer: olha, atenção, o Deus da Bíblia lá não é o mesmo Deus aqui da religião islâmica. Não é. Até porque, e na realidade, o que eles chamam de Deus também não é Deus. Não há outro Deus. Está claro isso? O fato de eu resolver chamar de Deus não torna aquilo Deus. No mundo espiritual, muito pelo contrário. Aquelas pessoas que chamam coisas de deuses, pessoas de deuses, o que quer que seja de deuses, na verdade, ou você reconhece que só tem um Deus e adora esse Deus e serve esse Deus, ou infelizmente, são muitos as pessoas que estão enganadas, que chamam Deus de coisas que não são Deus. E na verdade, se você não adora a Deus, quem é que você está adorando? Satanás. E muita gente está nisso, sem ter a mínima noção do que tem feito da sua vida. E é por isso que a gente está aqui, pregando o que a Bíblia ensina, falando o que a Bíblia ensina e vivendo aquilo que a Bíblia fala. Então, na hierarquia espiritual, a gente se submete a Deus, porque só tem um Deus. E resiste ao diabo, porque diabo, Satanás, que era chamado Lúcifer, foi criado por Deus, era anjo de Deus, se rebelou contra Deus, junto com o terço eles se rebelaram, e literalmente hoje não são mais chamados de anjos, mas são chamados de espíritos ou de demônios. E aí, hoje nós temos no mundo espiritual Deus, depois nós temos os anjos, que são mensageiros de Deus, que foram criados por Deus, e nós não adoramos anjos. Nós não adoramos anjos, porque eles foram criados por Deus, assim como eu e você também fomos criados por Deus. Então, os anjos são mensageiros de Deus. A gente não dá ordem para anjo, a gente não adora anjo, a gente não ora para anjo, nada disso. Espiritualmente, os anjos não são para ser adorados, eles são mensageiros de Deus para fazer aquilo que Deus quer fazer. Por isso que a Bíblia chama de exércitos de Deus. E às vezes fica mais fácil. Quem é o Senhor dos exércitos? Nosso Deus Todo-Poderoso é o Senhor dos seus exércitos. Então, os anjos fazem parte, ou são chamados de exércitos de Deus, mensageiros de Deus. Satanás, no que ele caiu, no que ele se rebelou, e hoje ele está aí sendo chamado de, sei lá, as pessoas dão nomes: capiroto, capeta, diabo, o que quer que seja, junto com os anjos que se rebelaram com ele, são chamados de espíritos ou demônios. Satanás, literalmente, dentro da hierarquia divina, nós temos Deus, nós temos os anjos, e aí hoje, nós, seres humanos, especialmente aqueles que aceitaram a Jesus, que são filhos de Deus, a Bíblia diz que Ele nos fez, quando nós servimos a Ele, um pouquinho só menor do que os anjos. Então, na verdade, nós temos Deus, nós temos o mundo espiritual com os anjos, a sua classificação e hierarquia, que não vale a pena a gente trazer aqui. E aí depois vem aqueles que adoram a Deus, depois vem aqueles que amam a Deus, depois vem aqueles que servem a Deus. E depois ainda vem aqueles que não adoram a Deus, não servem a Deus, não cultuam a Deus, que podem, mesmo ao longo da sua vida, ainda assim tentar resistir a Satanás, mas infelizmente, mesmo que não façam nada de errado, literalmente já estão a caminho do inferno, e aí vem demônio, e aí vem Satanás, e aí vem. Então, quando a Bíblia diz: submetam-se a Deus e resistam ao diabo, é porque o diabo nunca vai ser, o inimigo, Satanás não é inimigo de Deus.
Satanás não está no mesmo nível de que Deus. Satanás não fica disputando. Sabe aquela imagem antiga da pessoa aqui, Satanás de um lado, Deus do outro, como se estivessem disputando? Isso não acontece. Satanás já foi julgado, já está condenado. Ele já sabe que o lugar dele vai ser no inferno, que não está aberto ainda, mas um dia vai ser. Né? Ele já está condenado. Então, na verdade, não há nada. Satanás não chega nem perto. Nós temos a possibilidade. A porta está aberta, o véu do templo foi rasgado, e todas as vezes que eu e você viemos à casa de Deus, sentimos a presença de Deus, louvamos a Deus, oramos a Deus. Todas as vezes que você lê a Bíblia, é Deus falando com você. Todas as vezes que você se ajoelha, é você falando com Deus. Todas as vezes que você sente a presença de Deus, que você chora, que você fala em línguas estranhas, é você chegando muito mais perto de Deus do que o diabo jamais vai poder chegar por toda a eternidade. Por isso que a gente não tem medo de macumba, não tem medo de feitiçaria, por isso que a gente não tem medo de nada disso. Porque a gente sabe, dentro da ordem hierárquica espiritual, qual é a nossa posição. Agora, é muito sério, porque a Bíblia diz: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. A Bíblia nem manda a gente brigar. A gente não tem que ficar dando cartaz para o diabo, não. Não significa também que se você vai passar ali na esquina, vai ver um trabalho feito, você vai chutar. Não precisa também, não. Se chutar também não vai acontecer nada. Tá? Mas a Bíblia não diz, olha, nem fique brigando, não fica discutindo. Não adianta. A única coisa que você faz é resistir, ficar na sua posição de filho de Deus, entendendo que o que a gente precisa é orar por quem está lá enganado, é orar por aquela pessoa que ainda não conhece o caminho, porque é o nosso papel. Uma vez que a nossa mente compreendeu qual é a nossa tarefa no mundo espiritual, qual é a grande comissão que Jesus nos disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Então, na verdade, nós vivemos do ponto de vista espiritual no mundo, onde as pessoas vivem, a gente tem um corpo físico, enquanto a gente está vivo a gente fala, a gente se comunica, a gente decide, a gente escolhe. É isso que a gente está fazendo aqui durante 70 anos, 100 anos, para aqueles que vivem mais. Tem gente aí que consegue viver 140 anos. Né? O que a gente está fazendo nesse tempo de vida é escolher aonde nós vamos passar toda a nossa eternidade. Toda a nossa eternidade. E muita gente brinca hoje em dia: a vida acabou, não vai ter nada depois. Tem, a Bíblia diz que tem. Tem sim. A grande questão é que cada vez mais as pessoas estão sendo impulsionadas, e até jovem. Hoje em dia o grande lema é: viva rápido e morra cedo. É mais tempo na eternidade, no inferno. Então é muito sério, porque assim, para onde Satanás vai, ele já sabe. Para onde todos os espíritos ou demônios vão, eles também já sabem. O que ele quer é não ficar lá sozinho. Para onde nós vamos? Nós estamos na caminhada para o céu. Amém? Você pode dizer amém? E o que a gente precisa é pregar para os nossos filhos, pregar para a nossa casa, pregar para os nossos amigos. Não há ato de amor maior do que você falar de Jesus, de que você trazer uma pessoa para Deus. Não há. Mas o ato de amor, não há ato de amor maior. Todos nos submetemos à vontade do Pai. No mundo espiritual, toda autoridade vem do nome de Jesus. Isso é importantíssimo que a gente saiba. Deus é a autoridade, o Senhor de todas as coisas, mas nós somos enxertados em Jesus. Nós passamos pela porta da graça, da cruz, que é Jesus. É nele que nós cremos, é ele que nós pregamos, é a palavra dele, nós oramos no nome dele. Todo poder e autoridade vem do nome dele. E é importante, Lucas 24, o próprio Jesus dizendo: sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia. Jesus mesmo falando. E que a mensagem de arrependimento para perdão dos pecados seria proclamada com a autoridade do seu nome a todas as nações, começando em Jerusalém. A igreja começou em Jerusalém.
com aqueles discípulos que estavam reunidos no cenáculo em Jerusalém. A partir dali, Jesus disse, fiquem ali reunidos, o Espírito Santo vai descer, e a partir dali começou a pregação, 3.000 almas, 5.000 almas, perseguição, aí eles tem que fugir, as famílias têm que sair de Jerusalém. Tiago, que era pastor em Jerusalém, Tiago, irmão de Jesus, fica dirigindo uma igreja em Jerusalém, os apóstolos vão para um lado, vão para o outro, e é lindo a gente ver como é que a igreja começa, e a igreja que começa pela autoridade do nome de Jesus a pregar a mensagem da salvação. Tudo que a gente faz é no nome de Jesus, tudo que a gente prega tem que ser no nome de Jesus, tudo, toda autoridade vem. Marcos 16, Jesus dizendo, estes sinais acompanharão os que crerem, no nome da Elaine? No nome do pastor da igreja? Não faça isso. No nome do presidente da república? Em meu nome. Jesus dizendo, é no meu nome. Expulsarão demônios. Quase todos os cultos. Ou pelo menos a grande maioria dos cultos. Saem demônios. Não precisa estribuchar, não precisa cair, não precisa fazer nada disso. Mas veio treva, veio demônio, não estou falando que vem com as pessoas não, é fúria, o que quer que seja. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Quem aqui já fala nova língua? É batizado com o Espírito Santo. Pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não está dizendo que é para beber veneno e ficar fazendo experimento não, porque a Deus ninguém tenta, né? Deixa bem claro aqui. Tá? Mas se acontecer, pegarás serpente, a gente tem na Bíblia o fato de Paulo, lembram disso? Paulo foi pegar gravetos, estava numa ilha, açoitado lá, o navio tinha sido parado ali, que tem o nome disso, ele era náufrago naquela ilha, foi pegar alguns gravetos, tinha uma serpente que pica, ele sacode, ora e fica todo mundo esperando Paulo morrer, e Paulo não morre. E Paulo... Literalmente, pegarão, se acontecer, nós temos um Deus que tem poder para todas as coisas. Deus cura, Deus restaura, Deus renova. Eu sou testemunha de um Deus que ressuscita depois de certidão de óbito assinado. Mais de 47 minutos já coberta de lençol. Deus é fiel. Quantas curas, quantos milagres, quantos livramentos, quantas coisas que você olha e pensa, se não fosse Deus eu não estava viva. Se não fosse Deus o Álvaro não estava vivo. Se não fosse Deus, o Tiago seria deficiente físico ou deficiente mental. Foi isso que o médico disse para ele. Se não fosse Deus, a Pâmela não. Ninguém, nenhum de nós. Tudo que acontece na nossa vida, a nossa inteligência, a nossa sabedoria, o nosso trabalho, o nosso dinheiro, tudo é bênção de Deus na nossa vida. E quanto mais a gente reconhece, mais Ele abençoa. Quanto mais a gente reconhece, mais Ele abençoa. Ele abençoa com amor, com afeto. Ele abençoa casamento, Ele abençoa inteligência de filhos, abençoa, Ele cura, Ele faz, Ele restaura. Quantos aqui tem testemunhos, nem vou dizer do ano passado não, mas tem testemunho esse ano, se a gente fizesse aqui um culto de testemunho para dar. Bênçãos de Deus, coisas que Deus faz na nossa vida. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal não lhes fará dano nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Quem é que já recebeu cura instantânea de Deus? Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Essas foram as últimas palavras dele. Ele disse, olha, eu estou dando autoridade a vocês. Eu estou dando autoridade a vocês em meu nome. É por isso que o nome de Jesus, nós cantamos aqui, não há nome igual ao nome de Jesus. Ele era, Ele é e sempre será, porque exatamente, Ele é o início, Ele é o fim, Ele era, Ele é e sempre será. E a Bíblia diz que ao nome dEle todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Aleluia. Nós oramos no nome de Jesus. A gente não ora no nome de anjo, a gente não ora no nome de pessoas, a gente ora e no final diz em nome de Jesus, amém. João 14, eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado e até maiores, pois eu vou para o meu pai, isso é, eu vou voltar
Eu vim do céu, vou voltar para lá, mas quem crê em mim fará ainda obras maiores do que ele fez. E olha que ele ressuscitou, olha que ele literalmente parou uma tempestade, curou os enfermos, curava a todos. Quem crê nele fará obras maiores. Vocês podem pedir qualquer coisa, em que nome? Em meu nome. E eu farei para que o Filho glorifique o Pai. Sim, pensam qualquer coisa em meu nome. E eu farei. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Então, quando ele diz essa frase, ele está dizendo: se você me ama e obedece os meus mandamentos, e quando a gente obedece os mandamentos de Deus, a gente vai compreendendo qual é a vontade de Deus, qual é a direção de Deus, para tudo. Seja para um casamento, para comprar um negócio, para resolver uma questão em casa, Deus vai trazendo, o Espírito Santo vai falando, e é muito lindo, porque a nossa oração, quantas vezes você já começou a orar por uma coisa, aí você vai pedindo: Senhor, mas seja feita a tua vontade, faz a tua vontade, de repente quando você percebe, você já está orando diferente. Aquilo que você pedia, que você estava pedindo, ao longo da sua oração, ou aquele pedido vai ficando mais profundo, vai ficando mais específico, ou às vezes vai até mudando aquilo que você está pedindo, porque a gente começa a pedir aquilo que de fato Deus quer para a vida da gente. E é muito lindo isso, porque no nome dele, quando obedecemos e vamos orando, no nome de Jesus pediríamos tudo aquilo no nome dele, e ele nos faria. Nós também nos reunimos no nome de Jesus. Mateus 18, 20 diz assim: pois onde se reunirem 2 ou 3, em meu nome. Eu vou me reunir porque assim, lá tem um lanche muito legal no final. Eu vou me reunir ali porque lá tem um café, gente, até tem, né? Um café, jantar delicioso, se não fosse esse período agora do Covid e da pandemia. Eu vou me reunir porque o pastor é fashion. Vou me reunir porque a pastora é trincada, dobrada, sei lá o que o pessoal fala. Eu vou me reunir porque... Não, a gente se reúne no nome de Jesus. A gente cultua no nome de Jesus. Tudo que é feito nessa igreja é para Jesus, no nome de Jesus. Tudo é para Ele, tudo é por Ele, tudo é por conta dEle, até porque nenhum de nós merece nada. A gente só está aqui pela misericórdia de Deus, a graça que nos alcançou. E aí é no nome dEle que a gente se reúne, é para Ele que a gente canta. Quando a gente aplaude aqui no final do louvor, não é porque os meninos tocam muito bem, ou porque a Lília canta muito bem, nem digo eu, mas a Lília canta muito. Não, a gente aplaude porque é para Deus, é para dizer: Senhor, eu te louvo, eu te agradeço. É isso, porque é para Ele. Não pode ser para ninguém mais se não for para Ele. Então, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estou. Jesus está aqui? Está. 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 Ele não mente. Nós somos mais do que 2. Ele está aqui. E quantas vezes, mesmo você dirigindo seu carro, no meio do nada, sozinho, você não sente a presença dele e começa a chorar? Eu não é. Começa, nossa, quantas vezes já não aconteceu comigo de ter que parar e para conseguir continuar dirigindo. Você orando, tranca a porta do seu quarto, a Bíblia diz, e você ali sozinho, orando, falando com Deus secretamente. Isso é aquilo que está no segredo do seu coração. Você vai pedindo, você vai falando, e Ele que te vê secretamente te abraça, te consola, te ouve, te responde. A gente tem um Deus que é relacional. A gente tem um Deus que tem prazer de se relacionar com a gente, mas Ele não é um cara lá de cima. Ele não é um ser, uma energia. Ele é Deus, Ele merece. E só a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. E é no nome de Jesus, do Filho dele, que nós nos reunimos. Colossenses 3,17. Tudo que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus. Colossenses vem falando sobre a igreja, sobre o culto, sobre o exercício, sobre o relacionamento, sobre o trabalho, sobre tudo. E Paulo diz: tudo que vocês fizerem ou disserem, seja em nome de Jesus. Então, crente mente? Crente calunia? Não. Tanta gente usando o nome de Jesus. Tanta gente dizendo: eu fiz o que Jesus mandou. Tem certeza? Já ouvi tanta gente. Eu saí do casamento porque Jesus mandou. Jesus não manda ninguém sair de casamento nenhum. Pelo contrário, Ele restaura.
Vai mandar sair, uma coisa é a pessoa querer sair, ou uma pessoa querer sair, aí ela vai sair, ok. E uma vez que decidiu, desligou aqui, está desligado lá e foi e vai. Agora, Deus não manda ninguém matar ninguém. Deus não manda ninguém. Tem gente que diz assim, né? Deus me mandou ter um caso com aquela pessoa. Mandou? Claro que não. Tem muita gente botando o nome de Deus em coisas que não. E é muito triste, porque a gente que é crente sério, aí tem que olhar às vezes algumas matérias, né, com as pessoas dizendo, eu fiz, mas assim, eu fiz imbuído por Deus, roubou imbuído por Deus, matou imbuído. Não é Deus. Não é Deus. As pessoas usam o nome de Deus, mas a Bíblia diz, ai daqueles que usam o nome de Deus indevidamente. É muito sério dizer que Deus mandou se Deus não mandou. A pessoa pode até dizer, eu decidi. Ok, Deus nos dá o direito de decidir o que a gente quiser. A gente pode decidir. Agora, para eu falar que Deus mostrou, que Deus mandou, que Deus ordenou, aí é uma outra história. Então, que a gente não use o nome de Deus, porque é sério. Tudo que vocês fizerem ou disseram, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio de Jesus. Então, até para agradecer a Deus, a gente agradece por meio de Jesus. Sempre é por meio de Jesus. Todo poder está na autoridade de Jesus. Lucas 10 diz assim: quando 72 discípulos voltaram, Jesus Cristo, numa certa ocasião, além dos 12, ou muitos discípulos caminhavam com Jesus. E numa certa ocasião, ele manda 72 discípulos de 2 a 2 irem para as cidades vizinhas ali na região da Galileia. Aí ele deu ordem, cheguem, preguem o evangelho, falem, orem, e no meu nome vocês oram, no meu nome vocês expulsam o demônio, no meu nome vocês vão curar. E aí ele dá ordem, os discípulos voltam assim, esses 72 voltam felizes, relatando com alegria, Senhor, até os demônios nos obedecem pela sua autoridade. E é exatamente isso. Demônio, espíritas, não ficam quando há autoridade no nome de Jesus. Quem quer ficar liberto, fica liberto. Pode ser quem for. Quer ficar liberto, fica liberto. Então ele lhes disse, Jesus, vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Ele falou, eu sei que alguma coisa aconteceu no mundo espiritual. Jesus era Deus. O mundo espiritual para ele era claro. Ele via o que nós não vemos. Aí ele diz, eu sei que no mundo espiritual eu vi Satanás sendo derrotado. Caiu do céu como um relâmpago. Tipo assim, foi partido porque na autoridade do nome de Jesus. E aí Jesus diz assim, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. O inimigo aqui é Satanás, demônios, espíritas, o que quer que seja. Nada lhes causará dano. Mas não se alegrem porque os espíritos impuros lhes obedecem. Alegrem-se porque seus nomes estão registrados no céu. Toda autoridade nos é dada. Então, se você estiver em casa, não conseguir falar com o pastor, não conseguir falar com a pastora, em nome de Jesus você vai orar pelo seu filho, em nome de Jesus você vai orar pelo seu marido, em nome de Jesus você vai clamar dentro da sua casa, você vai levantar as mãos quartas-feiras, todas as quartas-feiras, quando a gente está junto em oração, a gente sempre diz isso, levante as suas mãos e sai orando dentro da sua casa, enquanto a gente está orando, mesmo que seja pela internet, porque há poder no nome de Jesus. Quando você levanta as suas mãos e declara, essa casa pertence a Deus, quando você entra num quarto de um filho e declara, Senhor, tira daqui toda a treva, toda intempestividade, toda agressividade, dá inteligência. Quando você ora pedindo inteligência, pedindo graça, pedindo proteção, pedindo a cobertura, Deus faz, porque nós estamos falando no nome de Jesus, nós estamos orando no nome de Jesus. A gente tem a capacidade de, no nome de Jesus, vencer todo o poder das trevas e do inimigo. E é importante que a gente saiba disso. Crente não pode ter medo, crente não pode, sabe aquelas histórias, o Edson acabou de voltar de Minas, não sei na sua região, mas Minas tem muitas essas histórias, né, de pessoal se reúne à noite, é uma mulher descabelada que aparece não sei aonde, o outro não sei o que aparece lá, tudo demônio que as pessoas, que muitas vezes se deixam enxergar e as pessoas veem.
E aí fica aquelas histórias horrorosas sendo contadas, o pessoal adora ouvir, mas não precisa nem para Minas, não basta ligar Netflix, o que mais tem é seriado de zumbi, de gente que morre, que volta, e quem morre nunca volta, nunca olha para ninguém, nunca cuida de ninguém. Mas o que mais tem hoje em dia é essa brincadeira com o mundo espiritual. Isso é muito sério. Tem desenhos infantis que já falam de demônio, que dão nome para demôniozinhos. Tem bonequinhos que estão vendendo com nome de bruxinhas, que são nomes de demônios. E é muito triste, porque cada vez mais as pessoas estão brincando com o mundo espiritual, que é uma questão muito séria. E muitas vezes estão trazendo para dentro de casa sem saber. Desculpa, se você vai comprar uma farinha de rosca, é farinha de mandioca até, não é nem de rosca, né? E o nome da farinha de mandioca, que tem lá tem, sei lá, tem o nome de farinha de mandioca que eu não lembro nenhuma agora. Maranhão, paraibinha, né? A farinha paraibinha, e do lado tem a farinha, existe no mercado, chamada Iemanjá. Você que é crente vai comprar qual? Por favor, seja inteligente. Está na cara que aquilo ali está consagrado. Olha o nome. A gente se assusta quando a gente fala de uma farinha de mandioca. Mas desenho animado está dando nome para tudo. Boneca está dando nome para tudo. Os jovens estão dando nome para tudo. Então, é muito triste. Tem músicas aí, músicas que o povo canta, que não estou falando de músicas gospel, porque dá nome para tudo, para demônio, ainda chama. Ainda diz, vou chamar, e dá lá o nome lá do que vai chamar, e a pessoa canta como se estivesse cantando que essa luz é branca. Sem ter a noção de quanta treva está trazendo para dentro de casa. E aí tem discórdia, tem briga, tem confusão. E não entende que o mundo espiritual é real. É importante que a gente entenda isso. E é importante que a gente entenda que precisamos estar submetidos diante de Deus. Que precisamos estar obedecendo a Jesus. A partir dessa obediência, da nossa vida diante de Deus, uma vida reta. Diante de Deus nós temos autoridade para pisar em todo o poder das trevas. Mais do que isso, Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá discernimento para lidar com as pessoas, para conhecer o que vai lá na mente, na alma do outro. Ele vai dirigindo a gente por caminhos para que a gente fique livre de todo o mal. Esse é o Deus que a gente serve. Mas mais importante do que tudo isso, Jesus mesmo disse: a despeito de toda a autoridade, de todo o poder que eu delego a vocês, não se alegrem por isso, mas estejam alegres, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Haverá um momento em que todos nós estaremos nos céus por toda a eternidade. Satanás estará trancado por toda a eternidade, junto com todos os demônios. E todos aqueles que rejeitaram a Jesus vão estar trancados no inferno por toda a eternidade. Não vai ter mais essa confusão que hoje ainda existe de batalha espiritual. Nós estaremos livres de todo mal, da tentação, de pecado, de qualquer outra coisa. E haveremos de estar compreendendo cada vez mais a importância do mundo espiritual. Não há outro nome sobre o qual, ou a respeito do qual, nós podemos pregar. Não há outro nome mais poderoso que o nome de Jesus. Não há nome mais precioso do que o nome de Jesus. Não tem muito tempo atrás, ou tem, sei lá, nem lembro quando foi isso, que tinha um personagem de uma novela que jogou um refrão, né? Todo mundo falava: o sangue de Jesus tem poder. Vocês lembram disso? Tinha uma personagem de novela que virou moda. Aí as pessoas diziam: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. E eu falava para o Alfredo: gente, as pessoas não têm noção de como brincam com coisa séria. Não tem noção de como brincam com coisa séria. Não há outro nome. Filipenses 2, 9 a 11 diz assim: por isso Deus o exaltou, e está falando aqui de Jesus, a mais alta posição. E lhe deu o nome, quando a Bíblia diz, lembra aquele texto que nós lemos de Marcos? Que Jesus Cristo diz em meu nome, vocês vão expulsar demônios, pegarão... E aí a Bíblia mesmo diz, e aí ele sobe aos céus e se assenta à direita de Deus. Por isso Deus o exaltou, a mais alta posição. E lhe deu o nome que está acima de todo nome,
para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, isso é, mundo espiritual, na terra, mundo humano, e debaixo da terra, mundo das trevas, mundo demoníaco. Então, se dobre todo nome, todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que todo nome, todos nós possamos confessar: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Se você quiser saber mais sobre nós, visite nosso site em ministeriofronteira.com. Nos encontre nas redes sociais ou faça parte dos nossos cultos todas as quintas e domingos. Que Deus te abençoe.